Ricardo, aproveitando, nós estamos falando a respeito do prejuízo que a reforma tributária dará ao setor do agronegócio. Passo para ti o comentário sobre esse assunto. Bom, eu estava ouvindo aqui o Paulo Figueiredo falar e ele tem toda a razão. Realmente, os setores que têm maior capacidade de mobilização e de lobby, porque essa é a verdade, não tem nada errado em fazer lobby. Lobby, se não for corrupção, é algo totalmente lícito. Mas é, conseguiram aprovar uma reforma que basicamente atende os interesses da indústria. Ok, a gente acha que a indústria é muito importante, e dos bancos. O fato é que o setor de serviços e o agro saíram dessa briga com uma situação muito mais delicada. Por quê? Porque você tem uma tributação em questões sobre cumulatividade, recursos que você não consegue repassar, enfim, tem uma série de questões que vão aumentar a carga tributária incidente sobre os insumos agropecuários, os implementos agropecuários, no setor de serviços, um aumento substantivo da carga tributária. Né? Essa é uma questão muito importante. A reforma tributária, ela é super relevante. Tentou se criar, inclusive, nós lemos em vários meios de comunicação, vários jornais, nós lemos uma narrativa que era assim, radicais bolsonaristas vão contra a reforma e aqueles que querem o bem do Brasil prevalecem. Opa, 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 não é bem assim não, né? Não é assim de jeito nenhum. Ao contrário, nós nunca dissemos que éramos contra e não poderíamos ser, só uma pessoa débil mental para dizer que é contra a ideia de uma reforma tributária num país que é um caos, né, tributário, não só pelos tributos propriamente dito, pela estrutura dos nossos impostos, mas também pelas obrigações acessórias, uma série de problemas gravíssimos que foram se acumulando ao longo de décadas. Portanto, não há dúvida de que o tema é super relevante, fundamental para a competitividade brasileira. Mas isso não transforma a discussão da reforma tributária em algo que prescinde do debate. Se você, qual é o argumento dessa turma? Não, já esperou 35 anos, agora não dá para esperar mais. Bom, se você já esperou 35 anos ou 30 anos, uma semana a mais, uma semana a menos, para você poder discutir simplesmente alguns aspectos, seria muito importante. Alguns não quiseram discutir porque sabiam que ali no meio tinham algumas coisas muito complicadas, outros não quiseram discutir porque queriam aparecer como se fossem o grande pai, ainda que pai postiço, da reforma tributária, então quis pousar, né, de estadista, aquele que coloca os interesses políticos de lado, não é tão importante assim a discussão política, veja como os radicais estão atrapalhando, e esses iluminados, portanto, queriam... Aí voltou. Uma ligação aqui. Esses iluminados queriam aprovar de qualquer jeito, justamente para tentar ter essa paternidade postiça da reforma tributária. Mas veja só o que eles acabaram enfiando goela abaixo da sociedade brasileira. Para além de um sistema que para o agro, para os serviços, como eu já disse, certamente terá impactos negativos na ligação aqui. Por acaso eu Zuco, nosso presidente da comissão da CPI aí, que amanhã tem sessão. Não sei o que ele está ligando, mas deve ser para isso. Mas você passou o imposto seletivo, que é o imposto do pecado, que é onde a turma vai castigar tudo aquilo que eles entendem que tem algum impacto ambiental. Quando um governo, que é esse que está aí, está recheado de ecoxiitas, né, qualquer coisa pode virar tema de sobretaxa ambiental. Para além disso, uma série de dispositivos em diversos artigos da reforma tributária que inserem a discussão ambiental no âmbito da majoração de impostos e da discricionariedade de impostos. Em outras palavras, a turma vai usar a discussão ambiental, o discurso ambiental, o enfoque ambiental que eles têm para sobretaxar uma série de situações e uma série de produtos e serviços. Quer dizer, quem autorizou, vamos esticar o exemplo até o máximo aqui, quem autorizou, quem é o prestador de serviços, ou industrial, ou comerciante brasileiro, que autoriza a Marina Silva a dizer o que é ou o que não é ambiental. Daqui a pouco você vai ter tarifa zero para sandália de dedo de couro, né? E sapato do cidadão urbano sobretaxado, porque afinal de contas, como a visão dela é viver na floresta comendo castanha
né, e bebendo água da chuva, todo o resto vai ser sobretaxado. Então, é um absurdo. Né? Você tem a alíquota progressiva de bens sobre imposto de transmissão de bens causa-mortes, ou seja, é aquele que é da herança. Isso é coisa de país comunista, sobretaxar a herança, né, cada vez mais. O que acontece quando você sobretaxa a herança? O pessoal começa a colocar o patrimônio fora do Brasil, começa a fazer planejamento tributário no exterior. Da mesma forma, essa estupidez de impor tributação a aeronaves e embarcações. Porque eles pintam de um jeito que parece que os grandes iates brasileiros agora vão pagar o imposto. Para começar, os grandes iates que andam no Brasil estão registrados em outra jurisdição. E os que não estão vão passar a ser, para fugir do IPVA. Da mesma forma, as aeronaves. Quem vai pagar o imposto sobre esses produtos? Vai pagar o cara que tem o barquinho para andar aí no Rio, né, para andar aí no Pantanal, para andar lá na Amazônia, para andar no Cerrado. O sujeito que tem um monomotor para ir para a fazenda trabalhar, muitas vezes até para fazer supervisão da lavoura. Ou seja, esse pessoal, em vez de trabalhar pela diminuição do imposto, eles arranjam um discurso socialmente bonitinho, mas estúpido intelectualmente, e que acaba permitindo esse monte de coisa. E a questão mais grave, só para concluir aqui, desculpe me alongar, a questão mais grave aqui da discussão lá da reforma tributária, e eu estava presente, todo mundo sabe, na discussão que teve do partido, em outros lugares, é essa ânsia de votar no mesmo dia. Quer dizer, você tem um assunto de extrema relevância para o país, que tem impacto nesta geração e nas próximas, em todos os setores econômicos da nação, em todos os estados e todos os municípios, e o sujeito quer que você discuta isso e vote em 7 horas. Não tem cabimento. Então, isso só mostra a fragilidade da maneira com que isso foi construído e essa posição vergonhosa de enfiar a goela abaixo dos parlamentares, uma reforma que poderia ter esperado uma semana, para aí sim você formar opinião com categoria. Obrigado, Salles. Eu quero mandar um abraço. E Anselmo, Oi, Paulo. desculpa, mas só para aproveitar esse ponto do Salles, esse toque de caixa, de novo, foi feito por pressão também da imprensa. Essas pessoas que o Salles estavam dizendo, que vinham com a ideia de que os únicos que estavam contra a reforma, aqueles que queriam parar para ler a reforma, porque lembra, essa reforma foi votada sem que os parlamentares tivessem oportunidade sequer de ter tempo de ler o texto final. Tinham que acreditar no que estava sendo dito lá. Ninguém sabia. Estou errado, Salles? Ninguém sabia o que estava votando. Pouquíssimas pessoas, Exato, primeiro, entendem da matéria, né? Entendem o suficiente para pegar o texto da lei e dizer banana quer dizer banana, jacaré quer dizer jacaré, né? Então, porque quem não é do setor e tudo mais, demora um pouco para pegar não, é um tema difícil. Algumas pegadinhas, algumas coisinhas que estão ali, né? Eu mesmo, que sou advogado, mas não sou tributarista, fui ler a matéria e tive que ler umas 2, 3 vezes para entender a amplitude, o alcance daquelas questões que estavam lá. 80% dos deputados votaram na base do cabresto, né? Aquela história do verba, cargo, ordem política, determinar o cara para votar, e se você não votar, você está ferrado, nós vamos tirar seus cargos, ou suas verbas, ou suas emendas. Então, o Brasil não dá para continuar trabalhando desse jeito. Né? Eu até fiz uma publicação hoje, desculpa mudar um segundo só de assunto, fiz uma publicação, Paulo, de que ontem eu fiquei tão indignado, mas tão indignado com essa bagunça toda que eles fizeram, essa forma toda, que eu fui procurar para voltar. Ficou tão indignado que o Xandão deu o pessoal da censura. Eu fui procurar para assistir novamente aquela série O Mecanismo. Entendeu? Porque o Brasil está voltando a viver aquilo que estava dentro da série do Mecanismo ou do Tropa de Elite 2, lá no Rio de Janeiro. Aquelas duas, eu recomendo aí para a nossa turma. Para sentir o que é o Brasil mesmo, vai na Netflix e assiste os 16 capítulos do Mecanismo. E depois assiste o Tropa de Elite 1 e 2, com relação à política, especialmente o número 2. Puta que eu pariu, tem que ter uma paciência desgraçada. Tem que tomar cuidado que isso tudo é coisa de esquerdista, tá, Sérgio? Netflix é coisa de esquerdista, o Tropa de Elite 2 é um filme de esquerda e o Mecanismo também é uma série de esquerda. Tô falando sério, Tropa de Elite... Não, Tropa de Elite 2 foi... Eles se arrependeram de ter feito Tropa de Elite 1 e fizeram Tropa de Elite 2. Inclusive o personagem principal lá, o herói do filme, deixa de ser o policial e passa a ser o Marcelo Freixo.
Um dia a gente fala do Tropa de Elite com cuidado lá, que eu não me lembro mais, o deputado Fraga, uma coisa assim, que é Coitado do Fraga. O Fraga é meu colega lá do Distrito Federal, o homônimo dele. Não, Vocês vão me dar o da série, não Pessoal, o eu vou real. sair um segundo e volto, só para eu ver o que está acontecendo, que o Zuco já me ligou 4 vezes aqui. Vai ver que o Stedley invadiu a casa dele. Deixa eu saber aqui, peraí. Vai lá, Ricardo, vai lá, Salles. Enquanto o Ricardo Salles volta, Ordem aí, o que eu estava dizendo... Ordem. O que eu estava dizendo era justamente sobre isso. Sobre o fato de que, reparem, nós estamos aqui, o privilégio de ter uma bancada tão boa quanto a do Bradock, né? Nós temos um deputado federal, inclusive um deputado federal que foi muito ativo e muito vocal contra a aprovação dessa reforma, aqui na bancada, dizendo, nós aprovamos o texto sem saber, sem ter tempo disso. No caso dele, ele votou contra, mas a Câmara aprovou o texto sem ler. Vejam, olha a gravidade da denúncia, né? O que é reforma tributária? A reforma tributária é o código que vai dizer como que o governo vai tomar o dinheiro das pessoas. E os representantes do povo aprovaram esse código de como o governo vai tomar o dinheiro das pessoas sem ler, sem saber o que estavam fazendo. E claro, os responsáveis por isso, sem dúvida nenhuma, teve o cabresto que o Salles disse, mas isso só é possível por causa do monopólio da opinião pública que a grande mídia tem. Então você ligava na Globo News, tava lá, sei lá, que é Daniela Lima agora na Globo News, sei lá, essas pessoas que ficam na Globo News dizendo, eu não sei, olha, cara, e acho todo mundo igual. Eles falam a mesma coisa. E eles ficavam dizendo, não, é reforma importante para o avanço do Brasil, modernização, final. Mas será que o Brasil vai ter agora? Ou será que os bolsonaristas radicais vão conseguir impedir que o Brasil tenha finalmente esse avanço da reforma? Né? É claro que atrapalhou muito o fato do governador de São Paulo dar as declarações que deu, fazer as atrapalhadas que fez, etc, etc. Atrapalhou pra caramba. Mas a narrativa, a ponto dele ter recebido o elogio do Janones, né? Quando você recebe elogio dos Janones, é que tem alguma coisa de muito errada acontecendo. Mas isso só foi possível graças a esse monopólio, esse uníssono que a imprensa tem para promover as suas ideias. Então, depois não adianta chorar. A construção, eu falo isso para as igrejas, falo isso para o agro, falo isso para as pessoas que não querem que o Brasil vá na direção desses caras. A construção, ela devia ser feita anos atrás. Como é que com 4 anos de governo Bolsonaro, com o Brasil bombando, com o agro bombando, ninguém conseguiu construir um grupo de mídia que falasse contra esses caras? Quando tinha a Jovem Pan, primeiro que a Jovem Pan não tinha nenhum apoio lá do agro, não. Ou se tinha muito pouco. Até tinha um ou outro programa, mas era uma coisa muito pequena. Tinha que ser altamente bancada pelo agro. E aí, quando viessem os inimigos lá do Ministério Público Federal de São Paulo, você tinha alguém forte bancando por trás, bancando com capital político, bancando com capital financeiro. Senão esse jogo fica muito desigual. Aí agora nós estamos tendo a chance de, nesse momento, enquanto ainda existe Brasil, todo mundo matar no peito a sua responsabilidade e começar a construção de algo, que é o que o Bradock Show tenta fazer. E há outras iniciativas boas. E a gente está falando de... Veja, é assunto de bilhão. Você não pode resolver assunto de bilhão com merreca de 1.000. Há que ter o senso da proporção do que você precisa para construir um grupo de mídia sólido e grande, robusto. Então... Enfim, volto aqui a falar sobre esse tema. E vou continuar falando e vou continuar fazendo esse apelo. Obrigado, Paulo Figueiredo. Eu quero mandar um abraço ao Marcelo Rodrigues, que fez uma doação de R$ 27,90 aqui no Superchat. Ele falou, gosto muito do programa e de todos que participam. Um abraço especial ao meu primo Nicolas, que arrebenta nos comentários sobre o agro. Nicolas, aí, ó, já passo para você já o comentário e também você mandar um abraço ao seu primo aí. Grande Marcelo, esse é fã número 1 do Bradock, sempre manda aqui os comentários pelo WhatsApp aqui durante o programa, esse está sempre com a gente. Bom, esse tema aí já foi bem explicado aí, né, pelo Paulo, pelo Salles. O que não dá para negar, o Brasil precisa sim de uma reforma tributária. Agora, é uma coisa que está se arrastando aí há mais de 3 décadas e de repente a gente precisa votar isso de um dia para o outro.
com uma total falta de transparência, né? Porque hoje ninguém sabe. Até o Salles estava explicando, vai ter aquela sobretaxação sobre coisas não politicamente corretas, sobre ambientalmente corretas. Mas o que é, de fato, algo que não é ambientalmente correto? Então, essas nuances vão dar brecha aí para a gente pagar o pato. E se o governo estava com tanta pressa para aprovar isso, é porque alguma pegadinha tem. É porque eles não queriam que tivesse o debate. Então, na minha opinião, é isso. É uma coisa super importante, a gente precisa disso, só que não é da noite para o dia que a gente faz essa discussão. A gente precisa entender muito bem, e as pessoas não estão parando para pensar muito. Pegando nesse próprio aspecto ambiental, a gente vai ter isenção de impostos para carros limpos. Ok, qual é o carro que vai ter isenção? É o carro elétrico. Qual é o carro elétrico mais barato no Brasil hoje? Custa 200 mil reais. Quem que vai ser beneficiado? É o cara mais rico, é o topo da pirâmide. Porque pobre não vai comprar carro elétrico. E aí a grande parcela da população vai acabar entrando no bolo do que não é ambientalmente correto. Então, a gente não sabe se vai ter aumento de tributo, se não vai, quais vão ser ampliados, quais são os critérios. O agronegócio vai sim ser taxado, eles também dizem da questão da cesta básica, que vai ser zerado, tudo bem, mas e os implementos, os insumos, tudo isso vai ser taxado. E tudo isso vai impactar no preço da nossa comida. E quem vai pagar? Todo mundo vai pagar de novo. Então, por mais que exista uma transparência, o discurso da transparência, o fato é que não tem transparência nenhuma. E eu duvido que a gente vai pagar menos imposto, ou pelo menos a mesma taxa. Com certeza, a gente vai pagar muito mais.